Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Salmo 25. O bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na liturgia da Igreja, especialmente no mês de julho, somos convidados a contemplar com profundidade o mistério do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se trata de uma simples metáfora ou símbolo, mas da realidade concreta e divina do amor que se entrega até a última gota. E desde o Antigo Testamento, o sangue era sinal de vida e da aliança entre Deus e o povo. Mas tudo isso era apenas figura do sangue do verdadeiro Cordeiro, Jesus Cristo, que na cruz derrama o seu sangue para a remissão dos pecados. E liturgicamente, o preciosíssimo sangue se torna presente em cada Santa Missa. No cálice consagrado, bebemos o sangue da nova e eterna aliança. E isso nos chama a darmos valor à nossa redenção. Fomos comprados por um preço altíssimo, conforme está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos 18 ao 19. E, consequentemente, valorizando a nossa redenção, nós somos chamados à pureza. E pureza é mudar de vida, tem a ver com a nossa conversão. Nós continuamos na caminhada da vida e sempre haverá algo para ser mudado e melhorado. Na primeira leitura de hoje do livro do Gênesis, capítulo 19, dos versículos 15 ao 29, temos, por de fato, a cidade de Sodoma e Gomorra prestes a ser destruída. E vejamos que aparecem ali os anjos. Enquanto amanhecia, os anjos apressam Ló a sair de Sodoma com sua família. A cidade está prestes a ser destruída. E nesse sentido, a destruição de Sodoma não é caprichosa, mas resposta a um clamor. O juízo divino é o limite da paciência quando o mal já oprime demais. A justiça de Deus é sempre coerente com o amor ferido. E vejamos que aqui não se trata de Deus ficar destruindo e matando pessoas. Nós não podemos reduzir ao texto a uma coisa muito simples. Há outros elementos por trás disso e não somente um Deus vingativo. E vejamos que o que temos que entender dessa leitura é que a salvação é dom, mas exige decisão. Ló é salvo não por mérito, mas por misericórdia. No entanto, a salvação não se impõe, é preciso fugir, romper, obedecer. A hesitação de Ló e o olhar da esposa revelam como o apego ao pecado paralisa a alma. E aqui está o nosso ponto principal de reflexão. Muitas vezes as pessoas gostam de se agarrar e de ficar somente atento em histórias destrutivas, de coisas de grande escala que causam uma tragédia. Tudo isso chama muita atenção, mas aqui a leitura não é sensacionalista. Novamente, está apontando para o elemento de que a salvação é Deus, é um dom de Deus. É preciso fugir, romper, obedecer, e assim como nos dias de hoje, em dadas circunstâncias e situações nas quais nós encontrarmos que é preciso fugir, romper e obedecer, que assim seja para que possamos estar mais próximos de Deus. Abraão aqui não salva a cidade, mas sua oração preserva o justo. O intercessor nem sempre evita o juízo, mas contribui para a salvação dos que escutam. E no olhar da mulher de Ló, podemos nos perguntar: e nós, para onde olhamos? Vivemos entre Sodoma e a montanha, o mundo antigo onde o pecado é normalizado, a justiça relativizada e a verdade silenciada.
ainda tenta nos seduzir. E quantos hoje continuam presos ao Deus que já chamou para abandonar? Quantos olham para trás, para vícios antigos, relações destrutivas, medos antigos e não conseguem seguir em frente? A mulher de Ló não morreu porque olhou com os olhos, mas porque não quis soltar o coração. E o que ainda há em nós que não consegue abandonar Sodoma? O que ainda há em nós que se apega a estruturas interiores que nos afastam de Deus? E devemos nos perguntar: acreditamos verdadeiramente, não no sentido cognitivo, na nossa mente, mas acreditamos verdadeiramente em Deus ao ponto que Ele de fato é o Senhor que conduz tudo em nossas vidas? Vejamos quantas preocupações que nós temos em nossas vidas. E basta quando algo sai daquilo que é programado, nós vamos fixar o olhar na problemática, nas turbulências, no medo, e aí Deus fica de um lado e a nossa preocupação fica do outro. E é nesse sentido que no Evangelho de hoje, em Mateus, capítulo 8, dos versículos 23 ao 27, trata exatamente sobre a questão do medo. Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. De repente, formou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco, ele, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E neste episódio vemos a humanidade de Cristo, ele dorme. O sono de Jesus mostra que Deus assumiu a nossa fragilidade física, nossa necessidade de descanso, conforme está em Hebreus 4, versículo 15. Mas, ao mesmo tempo, vemos sua divindade. Ele se levanta e ordena ao mar e ao vento, e estes obedecem. Cristo é, portanto, o Logos encarnado, o Verbo por quem e para quem tudo foi feito. E a pergunta dos discípulos aqui: quem é este? É a semente da fé cristológica que será plenamente revelada na ressurreição. A súplica dos discípulos é clara: Senhor, salva-nos. Eles não pedem explicações, mas salvação imediata. Isso revela que a salvação bíblica é, antes de tudo, um clamor do coração diante do perigo da morte. E vejamos que, pela leitura, a tempestade pode aí apontar para elementos simbólicos em nossas vidas, de quantas turbulências, desajustes, angústias. A tempestade é real, sim, mas não é eterna. A vida cristã não está isenta de ventos contrários. Ser discípulo não nos coloca fora da tempestade, mas nos garante a presença de Jesus no barco. O mar da Galileia simboliza a instabilidade do mundo, as crises da alma, os choques entre a fé e as circunstâncias. A pergunta não é: haverá tempestade, mas quem está no barco comigo? Então vejamos bem, nós podemos tirar dentro disso dois elementos que apontam para um simbolismo. Simbolismo, aquilo que une uma mensagem da abstração com a própria realidade. Jesus, de fato, ordena todas as coisas, todos os elementos da natureza? Sim, eis a soberania de Cristo. Mas o que isso nos aponta para a nossa vida do dia a dia? É a pergunta: quem está no barco comigo? Jesus, ao dormir, ele não está sendo indiferente. Ele simplesmente tem controle sobre todas as coisas. Ele sabe o que ele pode e não pode fazer. E a tempestade aqui vai também simbolizar quantas emoções que transbordam o nosso ser. Mas Deus controla tudo quando Ele quer. E nesse sentido, nós temos aqui uma pedagogia de ensino para que possamos ter mais fé. E que o preciosíssimo sangue de Jesus nos cubra. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração semelhante ao vosso.